O boi que guardava o sábado, capítulo 13. Quando a escuridão desceu, os mosquitos vieram em nuvens. Picavam o pescoço e o rosto de Nicolai, até que finalmente ele parou de enxotá-los e desistiu da luta. Naquele momento, a pior coisa relacionada com estar dentro da caixa eram os mosquitos, mas ele sentia que a impossibilidade de esticar as pernas seria um pesadelo. Por fim, acabou cochilando. Não dormiu bem com os mosquitos por toda parte, mas cochilou. Em algum momento da noite, acordou e não conseguiu dormir de novo. Sua boca estava seca. Ele não havia bebido água o dia todo e se perguntava quando lhe traria um pouco. Teriam os guardas se esquecido de que ele precisaria de água? Também sentia fome. Quem saberia dizer quando ele comeria outra vez? Mas era a circulação nas pernas que mais o preocupava. A essa altura, os tornozelos e pés estavam amortecidos pelo fato de as pernas estarem dobradas tão perto do corpo. Ele procurou fazer com que o sangue circulasse pelas pernas, mas era difícil, porque a caixa era muito pequena. Simplesmente não havia espaço dentro da caixa para estirar-se. Em momentos como esse, ele desejava ser um homem menor. Se não se sentisse tão infeliz, Nicolai teria sorrido diante desse pensamento. Ser um pouco mais baixo teria permitido algum espaço para exercitar-se dentro da pequena caixa. Mas não havia alívio para o amortecimento que continuava atacando a parte inferior das pernas. Por fim, ele começou a orar, como já havia feito uma dúzia de vezes desde que fora trancado na caixa. Era a única coisa que lhe dava alívio. Isso e os versos da Escritura que ele recordava para se consolar. Quando finalmente o sol raiou, ele achou que havia passado a noite mais longa da sua vida. Quando Oleg chegou para buscar Maxim, Nicolai perguntou se ele podia beber um pouco de água. Oleg se assustou ao ouvir a voz de Nicolai de dentro da caixa. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Oleg, espiando em meio às sombras. "O diretor pôs você dentro desta caixa?" "Pois sim." Nicolai ficou um pouco embaraçado, mas decidiu que não procuraria ocultar a razão. "Recusei-me a trabalhar ontem, no sábado, e por isso ele me pôs aqui como castigo." "Fiquei sabendo que você foi castigado, mas não sabia onde você estava." Oleg balançou a cabeça. "É melhor que eu não lhe dê água, eles podem não gostar." "Então você pode pedir que um dos guardas me traga um pouco. Acho que eles podem ter se esquecido de mim neste lugar. Ninguém esteve aqui a não ser você, desde que me puseram aqui ontem." "Vou ver o que eu posso fazer." Mas os guardas não levaram água nem alimento para ele. Durante o dia todo, Nicolai se esforçou para manter as pernas em movimento e o dia todo orou. A essa altura, ele sabia que seu tempo na caixa seria uma longa provação. Não sabia exatamente o que esperar, porque o diretor não dissera por quanto tempo ele devia permanecer na caixa. Toda vez que ele ouvia passos, pensava que seria alguém chegando para trazer-lhe água ou alimento, ou permitir que saísse da caixa para esticar-se. Em algum momento, no fim daquela tarde, um guarda entrou no galpão para trazer-lhe uma caneca de água, mas nada de alimento. A água era fresca e molhou seus ressequidos lábios e garganta. Mesmo assim, ele sabiamente decidiu deixar um pouco d'água para mais tarde. Oleg entrou com Maxim naquela noite e mais uma vez Nicolai ficou contente por ter uma companhia a quem falar, mesmo que fosse apenas um boi. A noite passou com extremo desconforto. Os mosquitos tornaram quase impossível que ele dormisse e, naturalmente, a dor nas pernas era o pior de tudo.
Nicolai desejava poder sair da caixa para usar um sanitário, mas ninguém permitiu que saísse, de modo que a caixa, em pouco tempo, adquiriu um odor desagradável. Infelizmente, nada havia que Nicolai pudesse fazer a respeito. As horas passavam devagar. Oleg e Maxim saíram cedo na manhã seguinte e então retornaram pouco depois do escurecer. Um guarda chegou com água outra vez, mas ainda nada de comida. Mais uma noite desceu e agora Nicolai precisou de toda a fé e energia simplesmente para orar. Alguém se importaria com ele? Sua vida não tinha valor? E o que pensar sobre Deus? Ele se importava que Nicolai estivesse sofrendo? Nicolai sabia a resposta para a última pergunta, mas agora realmente sentia pena de si mesmo. Deus podia ajudar a aliviar seu sofrimento, mas ele não estava escolhendo fazer isso por enquanto. Devia haver uma boa razão, naturalmente. Através de todos aqueles longos dias, cheios de dor, solidão e fé frustrada, Nicolai se apegava às promessas da Escritura nas quais sempre crera. Satanás queria fazê-lo sofrer, mas Deus o amava mais do que ele podia imaginar. Tratava-se de uma batalha entre o bem e o mal, uma zona de guerra na qual Nicolai sofria toda a dor e perseguição que Satanás conseguia reunir. Jesus sofreu por mim com dor indescritível. Por que minha experiência por ele seria diferente? Nicolai tentou escorar sua coragem com esses pensamentos, mas era difícil. Assim como na história de Jó, Nicolai sabia que certo tipo de dor e sofrimento não podia ser explicado, exceto à luz da guerra invisível em andamento no mundo sobrenatural. Quando ele pensou dessa maneira, pareceu-lhe que isso ajudava mais do que qualquer outra coisa. Uma coisa era certa: enquanto Nicolai estava trancado na caixa, podia ter seu repouso sabático. Não era exatamente o lugar que ele teria escolhido para passar o dia do Senhor, mas pelo menos não precisava trabalhar. Sob qualquer ângulo que Nicolai considerasse a questão, precisava admitir que era uma bênção disfarçada.